Boa noite, olá, seja muito bem-vindo ao nosso Querigma Podcast. Hoje, mais um podcast para abençoar a sua vida. Lembrando que toda sexta-feira, às 20 horas, nós vamos ao ar com um podcast com um tema para não só trazer instrução, mas também edificação. E hoje nós temos um podcast iluminado com a pessoa feminina. Nós estamos aqui recebendo uma pastora e também conselheira tutelar, Yara Matos. É isso mesmo? Seja bem-vinda, Yara. Obrigada, pastor Mauro, pelo convite. É isso mesmo. Lembrando que nosso alvo é que você compartilhe esse podcast, né? Vai aí nas suas configurações aí do YouTube, aquela setinha aí, compartilhe com as pessoas que você conheça. E também, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e acione aí as notificações, que o YouTube sempre vai notificar você quando os nossos vídeos estiverem no ar e os nossos cortes também, ok? Vai nos acompanhando aí nas redes sociais. Eu quero lembrar de um dos nossos patrocinadores, que eu fiquei impressionado com o serviço dele, que é o Ronaldo, querido irmão Ronaldo, da Personal Cortinas. Ele que instalou todas as cortinas aqui que você está vendo aqui atrás do nosso estúdio aqui do Querigma, e um serviço fenomenal. Você sabe o que é mais importante do serviço dele? Claro que tem instalação, claro que tem o projeto que ele faz, mas acima de tudo a lavagem das cortinas. Essas cortinas sempre tem muito metal, muito ilhóis, e se você coloca na sua máquina, vai estragar a sua máquina. Ele retira a sua cortina, lava a sua cortina, devolve a sua cortina e às vezes lava até no local mesmo a seco, economizando aí serviço seu. Ok? Personal Cortinas, acesse ele aí nas redes sociais. Hoje, falando sobre conselheiros tutelares. Mas antes de tudo, Yara, você é pastora, trabalha com crianças, é casada com pastor e tem 3 filhas. Isso mesmo, 3 meninas. Vocês não têm a consciência pesada, assim, de dar tanto trabalho pro marido, não? De jeito nenhum. Deus abençoou ele, né? Ele vai ser um homem muito próspero para dar conta de tanta mulher. Tá certo, tá certo. Então, Yara, você é conselheira tutelar. Nosso alvo hoje é bater um papo, não é uma entrevista, mas é bater um papo, uma conversa sobre qual que é a função de um conselheiro tutelar, o que ele faz, né? Tem muita gente que às vezes não tem esse conhecimento, não sabe qual que é a função de um conselheiro tutelar. Qual que é a função? Qual que é o trabalho de um conselheiro tutelar? Né? Você pode começar por ordem de prioridades, mas assim, qual que é a função principal de um conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar, o conselho tutelar é um órgão, né, que é encarregado pela sociedade por zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas quais são esses direitos, né? A criança ela tem direito a lazer, à educação, à saúde, à boa convivência, né, em sociedade, comunidade. Então, muitas vezes o direito da criança ela é violado. Às vezes pela sociedade, né? Pelo Estado, quando eu digo Estado, eu digo a rede, né, que deveria prestar esse acompanhamento, pela própria família e, às vezes, pela própria pessoa. Então, todas as vezes que o direito de uma criança ou de um adolescente é violado, o Conselho Tutelar ele deve ser acionado para que ele possa garantir que esses direitos sejam cumpridos em lei. Esses direitos, eu não conheço eles. A população conhece esses direitos? Qual que é o direito da criança? Qual que não é, quando ele é quebrado, até mesmo para quem denuncia. Porque geralmente a impressão que eu tenho é que só se denuncia quando é maus tratos, né? Que é assim, está espancando um filho, algo do tipo. Porque em que outros casos há denúncia de crianças assim? Bom, existem vários tipos de violências, né? Mas há vários tipos de direitos violados. Como eu disse, às vezes o direito à educação, a criança às vezes não está tendo acesso à escola.
Então, é acionado o conselho tutelar, muitas vezes por vizinhos que percebem, né, essa situação, que a criança fica em casa o dia todo. Aí, pera lá, por que essa criança não sai hora nenhuma para a escola? Ninguém vê ele saindo com uniforme, com material. A lei hoje, ela fala que a partir dos 4 anos ela é obrigada a estar na escola, não é mais opcional. No nosso tempo, era com 6, 7 anos. Hoje, a partir dos 4 anos, ela já está em idade obrigatória. Então, você quer dizer o seguinte, se eu tenho um filho e eu quero colocar ele na escola com 6 anos de idade, ele fez 4 anos e ele não foi para a escola, eu não levei ele para a escola. Eu tenho obrigatoriamente de encaminhá-lo para a escola. Sim, isso mesmo. Eu não tenho essa opção. Não tem. O artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala justamente disso, né? Existe um inciso que fala da obrigação dos pais matricularem e acompanharem a frequência e aproveitamento escolar da criança. E é a partir dos 4 anos. Mas, voltando à pergunta que o senhor fez, realmente a sociedade hoje está muito aquém do que realmente é o trabalho do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar hoje é visto por muitas pessoas como um órgão repressor, né, que ameaça crianças ou que tira o direito dos pais. Tutelar. Tem gente que pensa assim, não, o Conselho Tutelar ele veio para tirar a autoridade dos pais, mas na verdade não, nós viemos para, como que se diz, para redobrar essa afirmação de que a autoridade é dos pais. Então, nós precisamos como é que a gente fala? Desmistificar esse conceito que as pessoas têm do que é o Conselho Tutelar, né? Nós trabalhamos, de fato, para garantir esses direitos. Talvez, porque, assim, no Brasil, ainda o cumprimento da lei é bem brando, né? Eu conheço outros países. Então, por exemplo, na Alemanha, se um pai tiver 9 horas da noite com um filho andando na rua e um policial passar, o policial aborda os pais porque que os pais estão com a criança na rua às 9 da noite. Porque seria um horário dele estar dormindo para no outro dia ele estar na escola. Então é bem severo assim esse domínio do Estado sobre a família, né? Talvez no Brasil não tenha tanto. Eu acredito que há crianças que não estudam quando pequena e não acontece nada porque também ninguém denuncia. Sim. Né? Mas a pergunta também, entrando nesse assunto aí, que eu fiquei agora curioso, vocês são acionados porque uma criança dos 4 aos 6 anos não vai para a escola. Vocês vão no local para certificar isso. Nós vamos na residência da família. Indo lá, qual que seria uma notificação, seria uma punição? O que é feito com esses pais? Bom, nós quando recebemos uma denúncia, independente de qual seja ela, porque a lei garante que até em caso de suspeita nós temos que fazer a denúncia, não só se tiver certeza. Então, ao chegar uma denúncia, nós vamos ao local, notificamos a família para realizar um atendimento. Então, quando a gente faz o atendimento, nós vamos constatar, ela tem que comprovar, estuda em tal escola. A gente entra em contato com a escola. Fulano está matriculado nessa escola, essa criança está frequentando essa escola. Se ela não estiver frequentando, os pais são advertidos, né? Nós fazemos um documento, eles são advertidos e são obrigados a cumprir com o que diz a lei. Aí, dessa forma que acontece. Dependendo do caso, se é outro tipo de denúncia, se é algo mais grave que já é constatado no momento que nós chegamos, por exemplo, acontece às vezes um crime de abandono de incapaz. Né? Deixou os pais a criança em casa o dia todo. Deixam as crianças sozinhas em casa, o vizinho já percebeu que os pais saem e deixam só, liga, denuncia, ou a criança fica chorando, né? Tem criança que mesmo o pai falando, não há portão para ninguém, fica quietinha, assiste TV, mexe no celular, tem comida ali e tal. Muitos pais fazem isso e deixam. Porém, quando nós recebemos a denúncia, se formos ao local e for constatado esse abandono de incapaz, a gente aciona a polícia, se eles não já foram acionados primeiro, porque quem faz a questão do flagrante é a polícia militar, né? Vocês só acionam a polícia? Aciona a polícia, eles fazem o flagrante
E essa criança, se os pais não forem localizados naquele momento, eles vão para o abrigo, vão para o acolhimento. Me diga um negócio, a população, ela aciona mais o conselho tutelar ou aciona mais a polícia? Porque eu tenho a impressão que quando alguém percebe alguma coisa, a primeira reação dele é ligar para a polícia. A polícia acionada vai lá ou leva o conselheiro tutelar? Bom, quando é um crime de flagrante, a polícia que tem que fazer essa constatação. A população geralmente liga para o 190. Quando se trata de criança e adolescente, é até um conflito que nós temos aqui em Palmas, porque quando se trata de criança e adolescente, boa parte da polícia fala tem que ligar para o conselho. Só que aí nós precisamos também quebrar essa barreira que existe, porque muitas vezes a polícia se coloca numa posição de como se o conselho fosse a polícia da criança e do adolescente. Só que nós não somos, nós não fazemos parte da equipe de segurança pública do município. Então, quando a polícia fala para a pessoa ligar para o conselho, mas é o que é a atribuição da polícia, a gente liga para a polícia e requisita que seja cumprido o serviço que é a parte deles, que posteriormente o conselho vai fazer a parte que nos cabe como atribuição. Então, quando eles vão ao local, já constatam um crime e a criança não tem para onde ir ou é alguma coisa que precisa repassar para nós, eles já nos repassam para a gente tomar providência. Quando nós chegamos primeiro e percebemos que é algo de polícia, a gente já aciona a polícia para estar indo para o local para fazer o flagrante. Então, a gente trabalha junto, nós somos uma rede e trabalhamos juntos, tanto a Polícia Militar, Civil, né, até a Polícia Federal, em alguns casos, a gente precisa também estar acionando. Tá, vocês são um conselho. Isso. No caso aqui de Palmas, nós estamos na cidade de Palmas, para quem está nos assistindo aí de outros estados, né? É importante lembrar que nós estamos aqui no município, capital do Tocantins, Palmas. Aqui são quantos conselheiros? Em Palmas, nós temos 4 núcleos do Conselho Tutelar, 4 colegiados. Um na região norte, um da região central, ao qual eu faço parte, um na região sul 1, que nós chamamos, que é a parte de Taquaralto, Taquaruçu, Buritirana, e um da região sul 2, que pega as Aurenis, Taquari. Cada um desses núcleos tem quantos conselheiros? Cada um tem 5 conselheiros. 5 conselheiros. Então, Isso. a demanda que tem num núcleo, então, por exemplo, vocês não vão lá os 5. Não. Vocês vão 1... 2, sempre de 2. Nós Okay. nunca atendemos sozinhos. Então, vocês vão 2 lá e encontram uma situação. Essa situação, dependendo dela, vocês já têm um posicionamento, vocês 2, ou vocês têm que voltar, discutir com 5, algo a respeito, o que... Não. Não, nós temos um fluxo de atendimento que já existe, que a gente segue, porque, na verdade, tudo está estabelecido em lei, né? A nossa atribuição, tudo está em lei. Então, a gente só tem que cumprir com o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre ficam de plantão 2 conselheiros por semana. Então, de segunda a segunda é uma dupla. Se nós formos acionados, por exemplo, de madrugada, nós 2 vamos ao local... E nós 2 vamos decidir lá naquele momento que vai ser feito. Se vai ser só uma notificação para aquele caso específico, se vai ser um acolhimento para aquele caso específico. Então, nós já sabemos, mais ou menos, em cada situação, o que vai caber. Então, não tem necessidade da gente... reunir para discutir. Isso. Casos mais complexos, que já estão sendo acompanhados pela rede por mais tempo, sim. A gente se reúne os 5, faz um colegiado para decidir o que vai acontecer. Mas em caso de plantão, tá só os 2 vão decidir o que vai acontecer. Tá, você está falando então que tem um plantão. Então, isso até me leva a uma pergunta que eu também tenho curiosidade, talvez tenha mais gente que tem. Qual que é o horário de trabalho de um conselheiro? Ele trabalha durante o dia e faz plantão à noite? Ou tem turma que trabalha de dia e outros trabalham à noite? Bom, nós temos, como eu falei, uma dupla por semana. Mesmo essa dupla que está em plantão 24 horas, ela tem que estar... A semana toda. Ela tem que estar Qualquer horário que ela for acionada? Qualquer horário. Mesmo se nós estamos de plantão, nós temos que trabalhar das 8 às 18 em horário comercial na sede. E aí o horário de 12 às 14 e das 18 da noite até às 8 da manhã a gente fica em regime de plantão, com o celular em casa. Para onde eu for, tem que levar o celular. Mas se tiver uma ocorrência às 4 da manhã, você tem que ir lá às 4 da manhã? Sim, senhor. Que é isso mesmo. Deve ganhar muito bem um conselheiro tutelar. Por incrível que pareça, infelizmente não. É um trabalho que é muito mal valorizado.
né? Aqui em Palmas, nós tivemos no ano passado, depois de muita luta, a gente conseguiu descongelar o salário que estava congelado há cerca de 4, 5 anos, por aí. Aí nós voltamos a ter reajuste salarial anual, como qualquer outro funcionário tem. Ok, você não precisa falar quanto ganha. Não, certo. Mas o que eu quero saber é o seguinte, você pode complementar a sua resposta e me dizer o seguinte, existe algum referencial, por exemplo, o conselheiro tutelar ganha igual um professor classe tal, ou não? Ou é um salário totalmente desligado de qualquer outra função? Nós não temos nenhum vínculo assim, não. Mas o de Palmas é equiparado ao salário do professor nível P2. Okay. Só que no interior, os conselheiros sofrem bastante. Por ser cidade pequena, eles se exporem tanto, todo mundo conhece, sabe onde mora, ganham um salário mínimo. Vem com aquele desconto ainda, né, de imposto. Um salário mínimo. E eles ficam com menos de um salário mínimo. Então, assim, por tanto risco que se corre nessa função, não vale a pena. Muitos se dispõem mesmo porque tem um senso de uma missão mesmo, de estar participando, de estar ali, mas é um trabalho muito exaustivo que não é valorizado, infelizmente. Eu entendo que você, na condição de pastora e pastora infantil, que cuida de crianças, acompanha crianças, lidera crianças, tem realmente esse senso de esse coração, né? Eu vou dizer até um chamado de Deus de estender isso nessa função que você está de conselheira tutelar. Mas eu fico pensando outros que não têm esse coração, né? Não tem esse chamado. Talvez, não sei, não estou julgando, mas talvez tenha outros que é mais por causa do salário, né? Porque é um trabalho muito árduo, muito árduo. Eu até tenho uma pergunta para te fazer, que eu tenho, assim, a minha curiosidade, e eu penso que muitos outros tenham também. Vocês não sofrem nenhuma retaliação, nenhuma ameaça? Porque em casos, por exemplo, de vocês se posicionarem, acionarem, seja a força de segurança, né, a polícia e tudo, os filhos serem tirados dos pais, não tem esse perigo, essa retaliação do pai que fica querendo ser vingativo com o conselheiro tutelar? Muito. Infelizmente, as pessoas não compreendem que por trás dessa decisão existe um juiz que determinou, né, aquele acolhimento. Porque o que nós fazemos é noticiar para o Ministério Público e ao Judiciário. E ele determina, cumpra-se, né, faça esse acolhimento, porque essa criança já está numa situação que não pode mais ficar. Mas há sim situações em que nós somos ameaçados, né? Conselheiro tutelar não anda armado. Então, dependendo da boca de fumo que a gente vai entrar, a gente precisa ir com a polícia, né, com o suporte da polícia, porque existem situações, sim, que nós ficamos nos sentindo ameaçados e inseguros, né? Então, aí tem duas situações, né, Yara? Primeiro é o seguinte, é a ida lá. Essa ida lá é fácil, essa convivência com a polícia dá todo esse respaldo para vocês, de estar lá com vocês na hora da ação, do flagrante, sim, da visita. Sim, graças a Deus nós temos uma boa parceria quando a gente aciona, né, esclarece que é um caso que envolve um risco, eles sempre estão lá para nos dar um suporte. E aí tem a fase 2, que eu creio que seja pior, né? Porque você vai lá com a polícia. Sim. Então, eu não sei se o conselheiro, o núcleo dele é dentro da região dele. Mas, por exemplo, às vezes o próprio pai sabe onde o conselheiro mora. Sim, já tivemos casos de pai seguir, né, ameaçar, saber onde mora, saber quem é o marido, quem é o filho, e ter essas situações de ameaça de ter que tirar o conselheiro daquele caso, para não ter uma retaliação, né? Sim, e eu fico pensando que é quase o mesmo drama que um policial vive, né? Exato. Policial que mora no bairro, e às vezes tem que policiar o próprio bairro, e mora ali, né? Então, acho que o conselheiro passa por essa mesma situação, porque... Agora, sim, Yara, vocês vão lá, é vocês que posicionam, não é, né? Vocês retratam... você falou os órgãos aí que decide, né? Ministério Público e o Judiciário. Então nós também decidimos, mas o nosso acolhimento é em caso emergencial e de urgência.
O ideal não é que ele aconteça com frequência. No Pois é, caso de mas- abandono, que acontece Mas mais. vocês têm poder de dizer esse filho não pode ficar com o pai? Sim, Tem. sim. E quem vai fazer esse cumprimento? A polícia? Quem vai buscar a criança? Nós que vamos. Vocês que vão? É. E leva pro abrigo? E levamos para casa de acolhimento, para o abrigo. Meu Deus. É isso mesmo. Então essa é uma das funções do conselheiro tutelar. Isso, exato. Isso é dramático. Demais. Eu, no início, eu comecei a ter crises, assim, de ansiedade nos 3 primeiros meses, né? Senti uma dor no peito que eu não sabia dizer o que era. E eu fui no médico e ele falou assim, você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou conselheiro tutelar. Ele falou, não, é por isso, então. É porque eu comecei a me envolver muito nos casos emocionalmente. E os colegas que já eram conselheiros, eles começaram a me orientar. Olha, você precisa, das 6 horas você foi embora, esquece. Como que faz isso? E é Eu muito falava, difícil. como faz isso? Eu ia dormir, eu sonhava com isso. Então, assim, é algo que realmente mexe conosco, tanto físico como emocionalmente. Não, sim, porque quando se trata de animal, você já fica pesaroso. Eu Muito. gosto de cachorro. Então, quando eu vejo uma situação, às vezes eu estou vendo um vídeo no celular e passo uma situação de um cachorro de maus tratos, eu já passo logo que eu não quero ver. Isso. Agora, quando se trata de uma criança com maus tratos e tudo, quer dizer, né, é quase impossível você desvincular uma coisa da outra, ir embora para casa, comer e dormir tranquilo. É muito difícil. É tudo pela graça de Deus mesmo. Por isso que eu falo, quando a gente tem Deus, a gente consegue lidar de uma forma diferente diante dos casos, porque a gente consegue orar e falar, Senhor, tenha misericórdia, né? Tira. Então Deus, ele nos ajuda, ele vem em auxílio, nos ajuda para que a gente possa estar forte para a gente poder ajudar as outras pessoas. Acontece também, Yara, de vocês chegarem no local, tá ali conversando com os pais, e ao invés de fazer uma notificação, de fazer algo, vocês já passaram por essa experiência de aconselhar os pais, de ajudar os pais, falar, olha, é seu filho, tenta fazer dessa forma, para vocês não terem problema. Acontece essa orientação com esses pais que estão Sim. nessas situações de quebra de regra? Sim, inclusive é uma das nossas atribuições, né? Aconselhar pais e responsáveis. Conselheiros. Né? Justamente o nome conselheiro se dá nisso, né? Nós aconselhamos pais ou responsáveis, porque a nossa tendência natural é reproduzir a criação que nós tivemos. Então, o pai que ele se excede na agressão com os filhos, ele foi um pai que foi muito violentado na infância e ele não consegue mensurar o quão prejudicial está sendo aquilo. Violência física, psicológica, até mesmo sexual, muitas vezes são reproduções de coisas que a pessoa viveu. Então a gente orienta os pais, aconselha, né? A lei ela fala da questão da agressão física, por quê? Porque chegou num nível que os adultos não conseguiam mais ter controle da força que tinham. Então, quando você agride uma criança para chegar num ponto de você quebrar um braço, para chegar num ponto de você deixar hematomas pelo corpo, isso aí é o excesso. Sim. E a lei ela vem justamente para coibir esse excesso por parte de muitos pais. E a maioria dos pais que ficam indignados com a lei do menino Bernardo, que é justamente a lei que fala da violência física, são os que cometem excessos. Porque até então as pessoas estavam levando essa lei na brincadeira, apelidaram como lei da palmada e tal. E os pais começaram a pensar, agora eu não posso educar mais meu filho, eu não posso mais bater. Mas, na verdade, a lei veio para coibir excessos, né? Pais que excediam, que deixam os filhos mesmo com hematomas. Então, isso realmente não pode. Então, mas aí, vamos lá. Uma linha tênue. Eu não sei se eu vou deixar você agora numa saia justa, mas eu sou de uma época, eu fui criado apanhando. Eu também, muito. Então, minha mãe, às vezes, jogava o chinelo. O que tivesse na frente. Batia de cinto. A gente era muito custoso, né? Então, assim, eu cresci, nunca... O senhor sobreviveu. Sobrevivi, nunca fiquei magoado com a minha trauma. mãe, nunca fiquei traumatizado, precisei de psicólogo, nem psiquiatra, porque apanhei do meu pai e da minha mãe. Agora... Até que ponto vai? Porque, assim, dependendo da criação do vizinho e da criação do quem está do lado de cá que tem o vizinho... Então, por exemplo, se eu estou aqui e eu dei uma chinelada no meu filho, e o meu filho é um escandaloso de primeira,
Muito branco. Então, aí fica a marca do chinelo. Você dá uma chinelada ali no menino, o menino abre um berreiro ali e um escândalo louco, parecendo que tá morrendo, né? Aí o vizinho do lado, que tem um princípio diferente do meu, e ele pensa o seguinte, que não se deve corrigir com vara, não, era o cantinho do pensamento, é sempre na conversa. Aí aquele vizinho vai denunciar. Vai. Né? E aí como é que esse procedimento, esse pai que corrige o filho está errado, por ele ter a cultura dele, ele está quebrando alguma lei, ou quem está certo é o que está denunciando, que o certo é só conversar, não encostar nem o dedo no filho. Aonde está a linha desse negócio aí? Aonde eu estou quebrando a lei? Aonde eu tenho o direito de educar meus filhos? Entende? Eu acho que esse é um questionamento que muita gente se faz hoje. Né? Muitos. Então, como eu disse para o senhor, é uma linha muito tênue, né? Porque nós temos princípios cristãos, da Bíblia fala da vara, fala da disciplina, né? Mas eu sempre falo nos atendimentos que a lei ela veio justamente para coibir o excesso. Só que eu vou falar para o senhor, no nosso tempo, era a peia que resolvia. Hoje, se o senhor tirar o celular da criança, tirar a TV, tirar a internet, ele sofre muito mais do que apanhando, acreditem. Sofre muito mais. Porque hoje a criança pode apanhar e não derramar uma lágrima. Você tira o celular, o mundo acabou. Então, às vezes, os pais vão lá e batem, mas deixa com o celular, deixa ficar fazendo o que quer, mexe no que quer. Então, não existe um equilíbrio nisso. Então, a lei veio para coibir o excesso. Não quer dizer que você vai dar um tapa na mão do seu filho que está querendo enfiar o dedo na tomada, que está querendo fazer alguma coisa. Só que também tem um limite de idade, né? Eu acredito que esse tratamento, até certa idade, você consegue lidar com ele tranquilo. Mas vai chegando na adolescência, tem pai que o menino está com 15, 16... Aí quer meter a vara no menino, não vai adiantar. Não adianta. Só causa revolta e piora a situação. Então, se você não conseguiu educar seu filho na primeira infância, dos 0 aos 6 anos, para ele entender o que é certo e o que é errado, para você depois só ficar lembrando ele do que você já ensinou lá no início, então, quando passa disso, aí você vai ter mais problemas, porque ele não vai aceitar a correção. Então, eu sei que nós estamos entrando num assunto aqui de educação, né? Sim. É claro que tem a ver com vocês, porque vocês recebem denúncias, né? Mas olhando assim, eu acho que tem dois lados da educação. O lado positivo e o lado negativo. Eu vou usar assim esses termos, né? Que é o lado seguinte, de que o menino não está fazendo nada errado, então está tudo bem. E tem o outro lado, que é o lado de ensinar o certo. Sim. Entende? Eu acho que talvez essa seja a diferença da educação de hoje. Hoje, se o filho não tiver... Se ele estiver ocupado, pelo menos, o pai está satisfeito. Mas ele não está preocupado em ensinar o filho os padrões que precisavam. E nem com o que ele está ocupado, né? Então, talvez seja essa a diferença que antes... Eu vou te dizer, o João Pedro está ali trabalhando, nos auxiliando ali na edição. Mas o João Pedro, com 1 ano de idade, eu tive que dar umas palmadas nele. Sim. Justamente por causa da tomada de energia. Você falava, não coloca o dedo. E ele fazia... O contrário. Ia lá dar um tapinha na mão. Porque só falar não adiantava, né? Então, assim, mas eu tô querendo ensinar. Hoje, na inércia do celular, do computador, do não sei do que, o menino tá ali. Então, parece que o pai, assim, se ele não estiver fazendo nada errado, já tá ótimo. Mas aí não tem o lado da educação de ensinar ele o caráter de uma pessoa honesta, correta. E esse ensinar que eu acho que dá o maior trabalho, né? O nosso problema hoje é que nós nunca vivemos uma geração de pais tão preguiçosos. A verdade é que os pais hoje deixam os filhos serem criados por eles mesmos, pelo telefone, pelos outros, na realidade, terceirizam está sendo educado o cuidado. pelos outros, né? Pelo youtuber. Justamente. E o conteúdo, infelizmente, não é adequado, não é o melhor. Eu falo, né? E eu falo isso com propriedade. Minhas filhas não têm telefone celular, não que elas não mexam, né? Elas mexem no nosso, têm acesso, né, restrito, mas mexem nos nossos, porém elas não têm. E elas sabem o porquê delas não terem, porque não adianta também a gente só falar, não,
pôr numa caixinha, tem que explicar, a criança tem que entender. Ela sabe que é para a segurança dela, que é para proteção, e para ela não aprender coisas que ela não precisa saber agora. Sim. Então, a gente colocou esse limite, elas entendem, apesar de todas as coleguinhas terem, ela entende que ela não é todo mundo. A famosa frase que as mães falam, elas não são todo mundo. Fica parecendo um ET no meio dos outros. Justamente, mas melhor ser um ET Sim. educado Sim. do que ela ser sociável. Exatamente. Até porque os ETs hoje estão sendo os que estão mexendo no celular. Porque você já viu? Senta numa mesa, ó, distrai ali, não conversam, fica tudo bitolado no celular. Então, eu quando atendo os pais, até de adolescentes, eu falo, tira o celular. Tira o celular que você vai ver se o filho vai mudar. Primeiro vai revoltar, mas com o tempo ele vai entender que é amor. Sim. Isso é amor. Sim. Vamos entrar num tema aqui, que está tudo dentro, mas, por exemplo, a partir de que idade que ele é um vulnerável, uma criança é vulnerável? Bom, até que idade até máxima? os 14 anos Até os 14 é considerado vulnerável. Até em casos de estupro, até os 14 o crime é tratado como de vulnerável. Era 16, né? Isso baixou a idade, né? É, 14. Então, é o seguinte, nós vivemos num país subdesenvolvido. Brasil não é os Estados Unidos, não é a Europa, não é o país que tem a economia que esses países de primeiro mundo têm, embora seja um país rico. Mas hoje nós temos assim uma classe da sociedade que não consegue ter alguém olhando os filhos, por exemplo. E ele precisa trabalhar para sobreviver, ok? Então, eu conheci várias famílias que o menino de 12 cuidava do de 8 e do de 5 em casa enquanto a mãe estava trabalhando, né? Vários, já conheci, não é nenhuma nem duas famílias, né? Uma família dessa, o menino não tem 14. Se tivesse 14, ele estava fora dessa faixa. E não sei também se dentro da regra ele pode olhar os mais novos. Na verdade, não. Pois é, então aí eu estou te perguntando. Esse pai que está trabalhando, ele é honesto, ele está trabalhando, ele está ali batalhando, a mãe também para sustentar todo mundo e deixa o maior olhando os menores. Qual que é o procedimento com esse crime. pai? É crime. Independente dele já ter 14, 15, 16, 17 anos... Isso pode configura abandono de incapaz. Eu sei que até para nós, conselheiros tutelares, isso soa assim, né? Meu Deus, já tem 16, já tem 17. Eu ficava, né? Mas a lei, ela é muito, muito seca, eu falo, né? É abandono de incapaz, é crime e até vale como uma experiência que eu tive, porque uma moça que ficava cuidando dos irmãos, que eu conheci, ela hoje já é adulta, e ela não quis ter filhos. E eu perguntei, por que você não quis ter filhos? Ela falou, eu me realizei como mãe na infância cuidando dos meus irmãos. Então, quando você deixa um filho cuidando do outro, cumprindo com o seu papel de pai e de mãe, você está tirando a infância daquele. Então, assim, nós não podemos colocar sobre os filhos responsabilidade de pais. Eu sei que tem toda essa questão dos pais terem que trabalhar para sustentar. Nós entendemos, a gente se coloca no lugar. Sim, você não é responsável pela lei, né? Não, de forma alguma, mas esses pais precisam ter algo que não fazem, que é planejamento familiar, né? A partir do momento que você tem filho, você tem que planejar a sua vida com os filhos. Ou vai ter que colocar para ser cuidado por uma vizinha, ou vai ter que colocar numa escola de tempo integral para ficar de dia na escola enquanto eles estão trabalhando. Vai ter que buscar meios de garantir a segurança. E quando vocês encontram uma situação dessa, já é aplicado logicamente, como que eu vou dizer assim, uma questão de tirar o filho do pai? Ou é notificado para ele colocar essas crianças, porque essas crianças devem estudar, né? Então, Sim. meio período. No outro meio período, que deve ser o problema, porque Isso. às vezes a mãe e o pai trabalham o dia todo, né? Então, assim, o conselho tutelar, ele tem meios de ajudar esses pais, por exemplo, indicar uma escola a tempo integral ou uma creche. Aí, vamos supor que não tenha vaga na creche. Existe algum trabalho assim que possa ajudar essa família ao invés de tirar os filhos? Sim. Ou de apontar que seja tirado, mas para ajudar essa família a administrar bem essa situação? Sim. O Conselho Tutelar vai notificar primeiro essa família,
Nem todo caso já vai para o acolhimento. Inclusive, na maioria, não vão para o acolhimento já de cara. Primeiro é realizada uma notificação. Os filhos, geralmente, quando a gente chega, eles têm o telefone dos pais. A gente liga para os pais, olha, estamos aqui na sua casa, recebemos uma denúncia que seus filhos estavam em abandono de incapaz e nós precisamos que a senhora venha agora para o conselho. E aí a gente faz o atendimento, orienta. O conselho tem a atribuição de requisitar vaga, então nós mesmos fazemos a requisição de vaga escolar. Se não for atendido pelo município ou pelo estado, nós representamos, né, o município ou o estado, a Secretaria de Educação, para que o juiz determine que seja criada a vaga. Mesmo não existindo a vaga, aquela criança seja matriculada. Mas existem casos e casos. Então, de acordo com o caso, porque tem famílias que têm sim condições de pagar alguém para ficar, ou colocar a criança num contraturno para fazer algum esporte, alguma outra coisa, e às vezes não colocam. Então, tudo na conversa é estudado um caso específico para a gente poder direcionar aquela família. Já que você tem esse conhecimento, então vamos falar de Palmas, aqui, a nossa cidade. Como é que funciona hoje? Tem vaga para creche, para escola, ou ainda é deficitário? Nós ainda estamos com uma grande deficiência nessa área, mas principalmente para a primeira infância, que são os CMEIs, né? Mas já saiu uma decisão judicial. CMEIs seriam as creches? É as creches. Ok. Isso. Já saiu uma decisão judicial. Muitos pais não sabem disso, que é para zerar a fila de espera das creches. A prefeitura do município de Palmas, se não tiver vaga no CMEIs, ela precisa pagar particular para que a criança não fique fora do CMEI. Poucos pais têm conhecimento disso. O juiz determinou, daqui de Palmas. Certo. Não é a lei, é questão de uma determinação judicial, de uma demanda que ele recebeu de uma fila muito grande de espera no CMEIs. Ok. Dos casos que você já enfrentou, qual o caso mais bizarro, assim, qual a coisa mais que te deixou abalada, assim, que você achou um absurdo nessa função sua? Olha, é uma pergunta difícil porque são muitos casos, né? Mas tem um específico que sempre que eu vou pensar em um caso assim. Teve um caso que os pais se separaram, eu não me lembro o motivo, que as crianças ficaram com o pai. Né, as meninas ficaram com o pai. Nessa de ficar com o pai fez dessas meninas a mulher deles. Tiveram que cuidar da casa, viviam em cárcere privado e eram abusadas sexualmente. Num nível tão terrível que causou várias sequelas, tanto físicas como emocionais. Né? Eu acho que esse, para mim, assim, foi um caso muito ruim que nós pegamos. E eram ainda triste. Crianças ou já... Crianças, Meu Deus. Muito novas, né? Muito novas. A gente não pode adentrar muitos detalhes do caso para não expor, né? Porque, pela questão do sigilo, que nós não podemos. Mas é um caso que marcou muito. Para mim, marcou bastante. Certo. E tem quanto tempo que você é conselheira tutelar? Eu estou conselheira desde 2020. 2020. Isso, o mandato dura 4 anos, né? Tá vencendo Ele agora. finda agora em janeiro de 2024. Ok. E isso levou você a mudar dentro de casa com suas filhas? Demais! Muito! Na verdade, eu sempre fui uma mãe muito... Eu não digo super protetora, mas sempre fui muito de vigiar, de não deixar sair muito das minhas vistas, né? E eu acho que depois que eu entrei no conselho, que eu me deparei com tantas situações complicadas, eu fiquei um pouco pior. Meu marido fala que eu fiquei... psicopata, assim, de proteção e tal. Mas, na verdade, porque eu quero orientar. Porque a gente pega casos tão diversos, existe possibilidade de abuso em todo lugar. Sim. Mas, como cristã, eu sempre me deparo com a palavra, né? Que se Deus não guardar, né?
Não adianta eu ficar enlouquecendo. Então eu oro, eu falo, Deus, tem um texto da Bíblia que eu sempre oro e repito quando eu vou orar pelas minhas filhas, que fala que Deus, ele dá ordem aos seus anjos para nos livrar e guardar. Eu sempre falo, Senhor, vai com elas na escola. Teve tanto atentado nas escolas, né? Eu falo, vai com elas, acampa os seus anjos em volta delas. Se elas não vão estar nas minhas vistas, elas não vão sair da do Senhor. Então guarda minhas filhas. E eu sempre faço essa oração, porque realmente o coração fica apertado. Sim. Se pudesse, colocava numa bolha e deixava guardado, mas elas precisam ter as experiências delas, né? Exato. Conversando tudo isso, você vai pensando um monte de coisa, né? Então, assim, na função, que o nosso alvo aqui é tratar da função do conselheiro tutelar, você já teve situações assim que vocês tomaram decisão e voltaram com pesar para casa? Assim, aquele peso de ter visto aquela situação, mas também assim, de ter tomado aquela decisão, ser forçado a tomar aquela decisão. Como é que vai para casa com aquele negócio? Muitas vezes isso acontece bastante, principalmente se gera um arrependimento. Tem decisões que nós tomamos, nós somos humanos. Às vezes acontece alguma decisão que você depois fala, podia ter feito diferente, né? Podia ter direcionado de outra forma. Mas também tem casos que nem um acolhimento. O acolhimento é a última coisa a última decisão, assim, a mais drástica, porque é um trauma também para a criança ser tirada da sua família. Ela acha que o tratamento que ela recebe não é tão ruim. Ela acha que aquilo é a forma de amor. Então, quando você tira ela, é um novo trauma que ela sofre. Então, para nós, sempre que tem um acolhimento, é uma situação que a gente vai para casa com esse pesar, com esse sentimento de, meu Deus, o que vai ser dessa criança? O que vai acontecer amanhã? Porque a partir do momento que nós acolhemos, a decisão não é mais nossa. É o juiz que vai decidir se aquela criança vai retornar para a família, se ela vai para adoção, se ela vai para uma família extensa. Então, tudo isso a gente fica, né, com aquele coração na mão, porque não somos mais nós quem decidimos. Tá, se a gente fosse colocar numa pizza, num gráfico de porcentagem, por exemplo. Então, por exemplo, de atendimento de conselho. Eu vou lá dar um conselho para a família. Do atendimento de uma iniciação, por exemplo, de uma decisão. Porque decisão nós vamos tomar aqui? De uma radicalidade de diretamente já tirar essa criança do pai, porque ela não pode mais continuar ali. Assim, qual a porcentagem disso no trabalho total de um conselheiro tutelar, assim, de uma região, núcleo que você fala, né? Isso. De um núcleo. Como é que funciona essa porcentagem? 80% são só conselhos, 20% são denúncias que nós posicionamos para o Ministério Público, para o Judiciário, e quantos por cento eu já tenho que rapidamente já tirar o filho porque ele está sofrendo muito ali? Como é que funciona essa porcentagem hoje? Os casos aumentaram muito, né? Desde a pandemia para cá, nós tivemos um aumento de casos muito grande. Então, acontece que, muitas vezes, né, olhando dessa forma que o senhor falou de porcentagem, o acolhimento institucional ele é uma porcentagem bem menor. Pequena. Digamos que, não sei, 5%, 5%. Por aí. A maioria é notificação e aplicação de medidas protetivas, que são esses artigos do 129, do 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são mais aplicáveis aos pais irresponsáveis e também à criança e ao adolescente. Que seria o quê? Esses artigos? Sim, aplicado. É questão de orientação, tá. Questão da obrigação de matricular, acompanhar a frequência, questão de obrigação de encaminhar a criança e adolescente a tratamento psicológico, tratamento médico, ambulatorial ou clínico. Isso vocês acionam ali, aplicam a notificação e vocês voltam ali para ver esse cumprimento. Isso, a gente tem que ficar Essa acompanhando. Sim. E nós, ao mesmo tempo, simultaneamente a isso, porque o conselho ele não vai executar isso, o conselho ele vai requisitar da rede, o conselho vai requisitar da educação, o conselho vai da assistência social, né, o CRAS, muitas vezes a família está em vulnerabilidade e risco social, então a gente aciona o CRAS, aciona o CREAS, para eles estarem dando esse suporte assistencial também para a família. Então, ao mesmo tempo que nós aplicamos as medidas, advertimos a família, orientamos, nós também requisitamos esses serviços da rede. Ok. Nós estamos vivendo uma etapa no nosso país que o STF está
tentando ou vai discutir a liberação da maconha. Ninguém pode dizer que é a liberação das drogas, mas a liberação da maconha para quem é usuário, né? Hoje, por exemplo, um pai que usa droga em casa, na presença dos filhos, existe denúncia. Vocês chegam no local e o pai está usando droga, por exemplo? Sim. E qual que é o procedimento de os pais são usuários? Está lá fumando maconha. E os filhos estão ali. E aí denunciaram. Você chega lá, até comprova que isso está acontecendo. Hoje, o posicionamento é o quê? Bom, nós notificamos a família, orientamos o genitor durante o atendimento individual, né? Ele usar droga em si não configura violação do direito da criança, mas nós deixamos claro para ele que ele é o exemplo para o filho. E a maconha, querendo ou não, ela é a iniciação para outras drogas. A porta de entrada. A porta de entrada. A tendência daquela criança e daquele adolescente no futuro também se tornarem usuários é grande. A gente requisita serviços junto aos CAPs, que os CAPs vão atender essa família. Só que a família ela tem que querer aderir. O CAPs é porta aberta, então eles não obrigam os pais a aderirem, mas nós requisitamos. Se os pais não querem. Boa parte não quer, mas a gente insiste. Só que nós sabemos que a maioria dos casos eles vêm acompanhados de outras violações. Porque ele fumar em si não é uma violação. A gente orienta que é o exemplo que ele está dando, a gente orienta essa família, porém não é a violação. Mas geralmente os casos estão acompanhados de alguma violação de direitos, então tem necessidade de outros tipos de atendimento, de medidas protetivas. Então vamos somar isso aí, mas vamos colocar a bebida, por exemplo. Sim. Os pais bebem, né? E estão bêbados em casa. Coloca a criança em situação de vulnerabilidade, né? de risco, eles estando sob efeito de álcool, no nível de estar bêbados, né? Beber pode também. Sim. Só que os pais têm que ter consciência de que eles têm alguém para cuidar e que eles não podem chegar no nível de perder consciência, né? Já tive caso da mãe esquecer a criança num bar, bebeu, foi embora e esqueceu a criança. Então, assim, esse nível ele excede o correto, porque ela tem que se lembrar que ela tem alguém para cuidar. Pais e mães que gostam de beber ao ponto de perder consciência, eles precisam pensar que se hoje eu vou para minha festa, vou fazer algo, deixar as crianças com alguém que vai ser responsável por elas, alguém de confiança por elas, para que ela possa curtir à vontade o que ela quer fazer. Então, mas aí tem casos, com certeza vocês já devem ter pego os casos desse tipo, que é o seguinte, a mãe tá lá, mora sozinha com os filhos, mas bebe de ficar o dia inteiro na cama. Então não prepara comida, não dá comida para os filhos, né? Negligente. Os meninos têm que se virar ali na casa. Nesses casos, o que é o procedimento que vocês fazem? Se ela não aderir aos serviços que nós vamos requisitar para ela, de acompanhamento, e continuar tendo denúncias de que ela continua sendo negligente, provavelmente essa mãe vai perder a guarda dos seus filhos. Certo. E no caso de... Como é que eu vou chamar isso aí, hein? A mãe, por exemplo, é promíscua, mora só também. Todo dia tem um homem dentro de casa, Prostituição. Prostituição, e os filhos pequenos estão ali. Bom, em si, ela não está maltratando os filhos, né? Mas aí os vizinhos denunciam. Todo dia tem um homem ali, todo dia. Esses casos têm algum procedimento? Ela está quebrando alguma lei? Vai ser orientada, né? Eu até costumo nos atendimentos, às vezes, questionar os pais. Tem mais de um quarto na sua casa? Não é proibido ela namorar e tal, enfim. Só que a gente esclarece que ela está colocando aquela criança em risco com essa circulação de vários companheiros na sua casa. Um deles pode ter problema com pedofilia, pode querer mexer com os filhos dela. Então, a gente orienta que ela tome esse cuidado e também orienta que se vai ter relações que seja em um cômodo separado das crianças. A gente até entra nesse assunto muitas vezes porque a criança está no mesmo quarto, já é uma violação de direito
que os traumas eles são equiparados à violência sexual. Porque o sexo em si ele tem cheiro, sexo tem som, o ambiente ali, ele já é, mesmo se a criança estiver dormindo, no subconsciente dela, ela está sendo afetada com aquilo. Sim. A criança às vezes acorda à noite, os pais estão tendo relação sexual, ela acha que o pai está batendo na mãe. Então, na cabecinha da criança que não entende a situação, é gerado um trauma. Mesmo que ninguém tocou nela, é um trauma equiparado ao trauma da violência sexual, como se ela tivesse sofrido essa violência. Sim. É isso. Mas são orientadas para que tenham esses cuidados. Que coisa. Quantas situações muitas vocês enfrentam no dia a dia? Sentem cansados, às vezes, do trabalho de... Frequentemente. Ser um 7 dias na semana a gente a gente se sente cansado, né? Mas é gratificante quando você atende uma família e você vê a evolução daquele caso, que entrou de uma forma, uma família que está sofrendo muito, que está com uma situação muito complicada e que de alguma forma nós podemos ajudar, contribuir com aquela família e olhar para frente e ver o tanto que eles evoluíram, né? Tanto que houve uma mudança. Então, por mais que exista o cansaço físico, psicológico, existe também esse sentimento de se sentir útil. Sim, e esse sentimento também, mesmo que às vezes seja no extremo, né, de tirar a criança de um pai, de uma mãe, mas se é para o bem da criança, dá uma satisfação também, porque aquela criança ali, quando chega a tirar dos pais... a situação está muito elevada, muito. Né? Está sofrendo muito ali, né? Então, eu creio que há esse prazer mesmo. Agora, assim, hoje aqui, há muitos, nesse caso extremos, vamos para o caso extremo de tirada dos pais e tal. Como é que é hoje aqui o fornecimento de serviço, abrigo? Nós temos hoje aqui na cidade disponível muitos abrigos a ponto de recolher essas crianças, porque você tem o caso do bebê, você tem o caso... adolescentes, num caso, né, de um bebê que é retirado, ele tem que ficar um tempo para ver se essa família vai se estruturar, ou ele já é logo encaminhado para adoção? Varia muito, muito do caso. Tem casos que o juiz já determina a destituição do poder familiar de imediato, dependendo do que aconteceu, mas tem casos que não. Geralmente, o juiz faz algumas tentativas de retorno para a família. Se o caso ficar reincidindo com a mesma demanda, aí sim ele determina para tirar e poder entrar para adoção. Mas é muito raro um caso que já vai direto para adoção. Os que vão direto para adoção, geralmente são as entregas que são feitas legalmente, quando a mãe ela está grávida e ela decide que ela quer entregar aquela criança, e aí sim já vem... tem uma audiência e é destituído o poder familiar e vai para adoção. Vocês têm hoje um número, por exemplo, quantos abrigos nós temos aqui na cidade? Sim, nós temos três abrigos. Hoje nós temos, assim, quantas crianças nos abrigos? Eu não vou saber falar para o senhor exatamente quantas nós temos hoje, mas nós temos em torno de uma média de umas 20 crianças. Nesses 3 abrigos. Isso, nós temos 3 abrigos. Um que é para crianças e adolescentes meninas até 18 anos, um para meninos adolescentes e um que é de todas as idades, porque nesse caso, quando numa mesma família tem meninos adolescentes, meninas, crianças, para não quebrar o vínculo familiar dessas crianças, elas vão para esse mesmo abrigo que são mais direcionados para esse caso de famílias de idade, crianças de idade diferentes. Bom, olhando assim friamente para uma cidade de 334 mil habitantes, que foi o censo que nós tivemos agora, é pouco, né? E não é, porque tem uma rotatividade muito grande. Sim. Enquanto está saindo 2, porque estão retornando para a família, ou estão indo para uma família extensa, ou estão sendo adotados, estão entrando outros. E às vezes aqueles que saíram para tentar de novo lá com a família vão retornar daqui uns dias. Então é rotativo. A gente não pode falar que são 20, as mesmas 20 crianças. Os que estão hoje podem não estar amanhã. Sim. Entende? Então eu penso que o fluxo da nossa cidade
Pelo contrário, é muito alto, é Real. muito elevado. Até porque a gente só acolhe em última instância. Sim. Se fosse algo que nós acolhêssemos com mais frequência, não ia dar conta Não, de tanta sim, criança. Não tinha me atentado ao rodízio. Tem muito esse rodízio. Realmente, se você Essa for olhar rotativa. aí, vai passar de 100 crianças. Se for olhar por ano, Por quantas ano. crianças passaram pelo Talvez até abrigo, é um mais. número alto. Muito alto. Então tá bom. O assunto tá muito bom, mas eu gostaria que você, antes da gente terminar, o que você falaria depois que você tá 4 anos... 4 anos? 4 anos. 4 anos sendo conselheira tutelar, possivelmente vai entrar novamente. O que você, nesse tempo que você viu e tudo, qual que é a mensagem que você traria para o pai? Para o pai que está nos assistindo hoje, o pai que tem criança, que tem filhos, qual que é a mensagem desses 4 anos que você concluiu, que você falaria para o pai como um conselho de um conselheiro tutelar? Bom, tem uma frase da pastora Márcia, que eu gosto muito, que diz que toda geração tem seus gigantes, mas todas as gerações têm os seus valentes. Né? Eu diria aos pais que eles têm que ser esse valente na vida dos filhos, né? Eles têm que ser aqueles que dão a direção, a instrução, para que quando acontecer algo na vida dos filhos, eles tenham liberdade para chegar nos pais como sendo as pessoas que vão ser segurança para eles e poder se abrir. Porque em um momento ou outro, algum direito violado vai chegar na vida dessa criança, desse adolescente. Todos vão passar por algum direito violado, infelizmente. E muitos deles não encontram nos pais a segurança de se abrir, de conversar, de falar, pai, aconteceu isso na escola, ou aconteceu isso em tal lugar. Então, que os pais sejam esses valentes, que os filhos enxerguem esses pais como sendo essas pessoas que vão protegê-las. Apesar de hoje nós vivermos num mundo onde os maiores violadores estão dentro das casas, os pais de bem que estão nos assistindo, que eu espero que sejam esses, que eles sejam esses, não sejam os pais que não vão acreditar na palavra da criança, não sejam os pais que vão dizer que não acreditam no que ela está falando, mas que sejam aqueles que compram a briga por causa dos seus filhos. Muito bem. Agora me diga algo, que eu não quero terminar antes também de tocar nesse assunto. Eu acho que um dos pontos que mais acontece é abuso sexual, né? E tem esse lado que você colocou muito bem colocado sobre o pai dar essa liberdade para o filho de falar. Mas existem meios do pai perceber que houve alguma coisa sem que o filho fale. Então, por exemplo, ele percebeu que o comportamento mudou. Agora, Sim. O que ele pode perceber que denuncia que esse filho está sendo abusado? Porque, assim, claro, nós temos pais que abusam, né? Muitos. Mas, em regra, parece que é mais o parente do que os pais, embora tenha os pais também, né? Sim. Então, assim, como o pai perceber isso? Quais as práticas, quais as mudanças, se é que você deve ter, você já percebeu isso, né? Mas, assim, o que o pai poderia perceber no filho de alteração? Bom, nem todo caso ele vai ter um sinal. Mas na maioria tem. Na maioria das vezes a criança muda drasticamente de comportamento, ou fica uma criança mais oprimida, mais silenciada, mais retraída, ou pelo contrário, às vezes ela fica muito assim, extrovertida demais, exagerada demais. Então, existem 2 extremos. Então, se o pai percebeu que do nada a criança mudou muito de comportamento, se a criança às vezes fala, pai, não gosto do tio tal, não gosto do vô tal, não gosto do fulano. Já é um indício. Já são indícios que o pai tem que abrir os olhos, mas também, é como eu estou falando, é tão difícil porque às vezes a criança ela não entende que ela está sofrendo uma violência. E às vezes a criança faz gostar mais daquela pessoa que a agride. Então, nem toda criança cria, como é que fala? Aversão ao abusador. Algumas criam afeto. Então, os pais precisam ter atenção tanto com o excesso de gostar de alguém, quanto com a ausência de gostar de alguém. E também com esse comportamento. E muitas crianças e adolescentes hoje se automutilam.
cortam seus braços, cortam pernas, tem a tentativa de suicídio, alguns até chegam a conseguir isso. Então, os pais têm que estar atentos aos sinais que essa criança dá. Às vezes sutis, às vezes coisas mais profundas, às vezes simplesmente para de comer, começa a ficar com sinais de anorexia, ou come demais, começa a ter compulsão alimentar. Então, são vários sinais que o pai tem que estar observando. Muitas vezes, na correria do dia a dia, passam despercebidos e os pais só descobrem quando a criança fala. E muitas vezes, quando a criança fala, geralmente entrando na adolescência, eles resolvem pôr para fora tudo que viveu na infância, eles culpam os pais. Por que você não percebeu? Sempre demonstrei, você não percebeu. Então, tem muitos casos de adolescentes que se mutilam e tentam se suicidar porque querem culpar os pais. Por que eles não perceberam que ela estava usando uma roupa com a manga desse tamanho, não queria usar saia, não queria usar vestido, não queria mostrar as pernas, não queria mostrar os braços? Aquilo ali é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Se você vê uma criança ou um adolescente em Palmas, quente do jeito que nem no ar a gente quer vestir roupa de frio, só quer ficar de moletom, às vezes é estilo. Tem muitos casos que são só estilo. Mas alguns casos os pais precisam ver esse braço. Ver se não está todo cortado, ver o que está acontecendo, conversem, né? Sai um pouco do celular. Não é só criança e adolescente hoje que fica no celular. Os pais estão muito no celular também. Nós precisamos de pais que sentam à mesa, conversam com os filhos e percebem o que está acontecendo com os filhos. Alguns casos, realmente, a gente não pode, de forma alguma, colocar essa culpa, esse peso sobre os pais. Sim. Mas muitos casos poderiam ser prevenidos por ter mais atenção aos filhos. Então, teve um caso que eu acompanhei em uma das nossas igrejas do interior, que eles eram casados, moravam juntos, e a mãe tinha uma filha. E aconteceu do marido, que eles, né, casaram, não sei se padrasto, no caso, o padrasto, né, chegou a abusar da menina, né? Descobriu aquele negócio todo, mas a mãe perdoou o marido. Ficou do lado do agressor. E aí ficou aquela situação lá, né? Eu orientei, eu não sei qual o caminho correto, né? Eu falei para o pastor, se fosse comigo, eu denunciaria para a polícia, porque eu acho um absurdo o negócio dele. Sim. Né? Como que essa mãe aceita ainda conviver com ele, né? Eu acho que, não sei se o perdão, a casaria pode perdoar, mas não deveria conviver mais. Mas assim, nesse caso, a gente denunciando, o que seria feito nesse aspecto? Tem algo assim, porque foi um crime. Sim. O abuso é um crime, Nesses casos aí vai ter que afastar o agressor. Com a nova lei do Henri Borel, de junho do ano passado, 2022, agora é determinado pelo juiz no prazo de 24 horas o afastamento do agressor, para que a criança ela não seja novamente violentada. Mesmo que a afastada. Mãe queira ficar com ele. Porém, muitos casos a mãe é conivente, então ela também tem que responder judicialmente. Provavelmente essa mãe também iria presa, porque ela decidiu ficar com o agressor ao invés de cuidar de sua filha. Então, neste caso específico, provavelmente ia ocorrer um acolhimento dessa criança, dessa adolescente, dessa vítima. Porque eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo uma mãe que tem uma filha, arrumou um parceiro, um marido. Isso é muito comum. Como? Infelizmente, muitos casos de acolhimento é porque a mãe prefere ficar com o agressor. E se alguém sabe, como no caso aí o pastor sabia da situação, se ele não toma uma providência, ele também tem que ser preso. Porque ele também está cometendo um crime de omissão. Isso é maravilhoso. Eu tenho que avisar. Se ele se omitir, sabendo do caso, se ele se omite, tanto escola, professor, a criança contou para a professora, porque é o lugar que mais a criança sente liberdade de falar. Se a criança procurou o professor e o professor não passou para frente esse caso, e a gente ficar sabendo que a criança contou para a professora, ela deve ser representada judicialmente também. Que coisa. Por crime de omissão. Saber do crime e não fazer nada. Eu fico indignado. Já falei para ele na hora. Falei, eu sou o primeiro a denunciar. Sim. Porque eu acho assim, que a criança não merece. Merece a proteção da mãe.
E não a mãe. Porque assim, qual a segurança que ela tem que isso não vai acontecer de novo? E é um trauma triplo, né? O trauma de ser abusada, o trauma da mãe, é um abandono que a mãe comete, né? Sendo negligente, e o trauma dela ter que ser acolhida para afastar ela da casa dela, porque alguém fez algo errado com ela. Quem tem que sair é o agressor, não a criança. Mas se a mãe é conivente, provavelmente é ela que vai ter que sair, a criança. Então ela vai sofrer 3 vezes. Yara, muito obrigado. Eu gostei demais do assunto. Para mim, me enriqueceu. Com certeza, quem está nos assistindo, eu acho que não passava na cabeça algumas coisas. E eu acho que a orientação é muito válida e muito pertinente para o nosso tempo. Já deixei para você falar, você já orientou os pais, mas mesmo assim eu quero deixar para você se despedir. E eu quero te agradecer tremendamente. Possivelmente nós vamos trazê-la outras vezes para falar mais desses assuntos. Inclusive quando acontece um caso na sociedade, algo do tipo, para a gente poder discutir isso. Eu quero sempre lembrar você que às sextas-feiras nós estamos aqui às 20 horas e você sempre nos ajude a compartilhar esse conteúdo, principalmente o de hoje, para os pais, para as crianças, para os jovens, porque é um assunto muito rico e muito esclarecedor. Muito obrigado, Yara. Deixar aqui para você se despedir dos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, é um privilégio, né? De fato, nós precisamos estar mais falando sobre esse assunto, né? Para desmistificar o papel do Conselho Tutelar. Quanto mais fizermos isso, melhor será, quanto mais pessoas conscientes do que é o nosso trabalho. E pode contar comigo e espero os próximos convites. Ok. Muito obrigado você que esteve conosco, Deus te abençoe. Todas as sextas-feiras às 20 horas nós estamos aí. Divulgue o nosso conteúdo, Deus te abençoe. Até sexta que vem.